I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to. Olá pessoal, muito bem-vindo a essa nossa segunda aula sobre equações do segundo grau. Vimos na primeira aula, na aula 1, sobre equações do segundo grau incompleta, definição e alguns exercícios. Vamos fazer nessa aula a equação completa, utilizando primeiramente a forma de Bhaskara. Na próxima aula, nós vamos ver também, além de propriedade do delta, outras definições, o início de como fazer um gráfico do segundo grau. Mas antes de começar essa aula aqui, eu gostaria de convidar principalmente aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui nesse nosso canal, que deixe feita a sua inscrição, deixe seu like também antecipado, e ao final da aula, caso você não tenha gostado ou a aula não foi relevante para você, então você desfaz a inscrição e também retira o seu like, tá? Mas se você gostar realmente, achar que valeu a pena, então, além de tudo que eu pedi, dê aquela hypada também, que é muito importante para o nosso trabalho aqui, beleza? Muito bem, olha só, na última aula, nós vimos equações incompletas e deixei de destacar uma coisa muito importante. Como que era a equação incompleta quando o b é igual a zero? Era coisa desse tipo aqui, ó. X ao quadrado menos 25 igual a zero. Lembra disso? Bastava passar o 25 para o outro lado, ele fica positivo, x ao quadrado igual a 25. A solução, lógico, você vai extrair raiz quadrada aqui e raiz quadrada aqui. Raiz quadrada de uma incógnita será, então, mais ou menos 5, correto? Porque tanto menos 5 ao quadrado dá 25, como o 5 positivo também ao quadrado dá positivo. Então, a solução era essa daqui. Mas eu esqueci de comentar um detalhe importante, que é isso aqui, ó. E se ao invés de menos fosse x ao quadrado mais 25 igual a zero? O que vai acontecer? X ao quadrado igual, passa o 25 para cá, vai ficar menos 25, não é isso? Ora, isso aqui é uma solução impossível no campo dos números reais. No futuro, quando vocês estudarem números complexos, verão que há uma solução dentro do campo dos números imaginários, beleza? Então, como não é objeto agora, então vou deixar isso aqui dessa forma, lembrando que mesmo que você não tenha raízes reais, é possível elaborar seu gráfico, como nós iremos ver na próxima aula, beleza? Muito bem. Então, como objeto de hoje é a forma de Bhaskara, vamos começar fazendo alguns exercícios, mas antes vamos comentar alguns conceitos importantes. Denominamos uma equação completa do segundo grau quando os três coeficientes a, b e c são diferentes de zero. Claro, o a, além de existir, sempre tem que ser diferente de zero. Caso contrário, não é equação do segundo grau, como nós já vimos. Agora, o b e o c também, nesse caso, a gente vai considerar que não são nulos, tá? Então tem que ter um número real como coeficiente. Agora, a forma de Bhaskara só é utilizável em equações completas? Não necessariamente, conforme eu já comentei na aula anterior, mas é muito mais prático resolver equações incompletas da forma que eu expliquei. Agora, se você quiser usar o Bhaskara, claro, tem toda a liberdade também para usar. O resultado será o mesmo, porém, com um pouco mais de trabalho. Então, mas existe alguma outra forma também de resolver equações de segundo grau sem utilizar o Bhaskara? Sim, existe, utilizando o conceito de soma e produto de raízes, que será objeto no futuro aí também, beleza? Muito bem, e a forma de Bhaskara qual que é? É exatamente essa formulinha que eu destaquei aqui. X igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E quem é o delta? Delta é também chamado de discriminante e vamos sempre calcular dessa forma aqui. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Beleza? Então, guardem bem essas formulinhas, porque ela é fundamental para você resolver por esse método aqui. Vamos então agora aos exercícios. Beleza, então aqui estão as questões que nós vamos fazer
uma por uma para vocês fixarem definitivamente como se resolve uma equação do segundo grau através da fórmula de Bhaskara. Olha só, gente, vamos pegar primeiro essa questão A aqui, x ao quadrado menos 20x mais 100 igual a zero. Geralmente, pessoal, quando os valores são um pouco altos, como é esse caso aqui, você verifica se dá para simplificar. No caso aqui não tem como simplificar, mas vamos supor que aqui o coeficiente A fosse 2x ao quadrado menos 20x mais 100. Se fosse 2, você poderia simplificar todos os termos por 2. Aí ficaria reduzido os valores e o resultado é o mesmo, tá? Mas nesse caso não dá para simplificar por nenhum número, então nós vamos ter que obedecer esses coeficientes aqui. Olha só, gente. Primeiro passo, isso aqui é um tutorial de como resolver, tá? Ó, o A é sempre aquele valor que fica na frente do x ao quadrado. No caso, quando não tem nada, não é zero, como muita gente pensa, tá? É 1. B, muita gente fala também 20. Não, tem que considerar o sinal dele, menos 20. E o C é o número solto, que é aquele número que eu falei, importantíssimo na hora de fazer o gráfico sem positivo. Como ele é positivo, não há necessidade de você escrever o sinal. Então, primeiro item é definir os valores dos coeficientes. Próximo passo, resolver delta, discriminante delta. Eu sempre oriento vocês que estão começando agora que escrevam sempre que possível a formulinha, mesmo que você saiba, tá? Então você já escreve b ao quadrado menos 4ac. Quanto mais você escreve, maior é a capacidade de reter a formulinha aí, beleza? Então vamos lá, ó. Cuidado, tá? O b ao quadrado, não importa o valor do b, ele pode ser positivo ou negativo. Sempre vai dar positivo. Por quê? Se for um número positivo, claro, elevado ao quadrado vai dar positivo. E se for um número negativo, também vai dar positivo. Por quê? Um número negativo elevado ao quadrado é você multiplicar o sinal menos 2 vezes. Lógico, vai dar mais. Então, aqui no nosso caso, eu vou deixar indicado nessa primeira questão, só para vocês memorizarem. Então, menos 20 ao quadrado, menos 4, que é da formulinha, vezes o A. O A vale quanto? Vale 1. Então, escreve aqui, 1, vezes o C vale quanto? 100 vai dar. Ok, até aqui? Muito cuidado, se o 100 fosse negativo, eu teria que colocar entre parênteses aqui para multiplicar posteriormente menos com menos, que daria mais, tá? Mas vamos ver esse caso logo mais. Bom, então vamos lá. Delta vai ser igual a menos 20 ao quadrado, é menos 20 vezes menos 20. Então vai dar mais 400. Menos 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 100 vai dar 400. Opa, o que aconteceu aqui? 400 menos 400 vai dar 0. Então, meu delta vale 0, ok? Então, vou comentar na próxima aula todas essas propriedades, essas características que o delta pode apresentar. Ele pode ser positivo, pode ser igual a 0 e pode ser negativo também, tá? Então, vamos lá. Bom, uma vez descoberto o delta, basta só utilizar agora a formulinha de Bhaskara. Então, eu vou escrever aqui a formulinha de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Que, no nosso caso, vai ficar assim, ó. Nosso b não é negativo, então cuidado. Esse sinal negativo do 20 não tem nada a ver com o negativo da fórmula. Então, você copia o negativo da fórmula e copia o menos 20, que é o b. Mais ou menos, ora, raiz quadrada de 0 é 0, não é isso? Raiz quadrada de delta, o delta é 0, então aqui eu vou colocar 0, mas não há necessidade, tá? Sobre 2 vezes o a. 2 vezes quem? 2 vezes o a, que é 1. 2 vezes 1 dá 2. Bom, aqui o que aconteceu? Menos vezes menos vai dar mais, então vai dar mais 20. Aqui eu não preciso escrever mais ou menos 0, porque não vai fazer efeito nenhum. Então, aqui simplesmente vai ficar 20 sobre 2, que é igual a 10. Ah, professor, mas como a equação do segundo grau não deveria ter duas raízes? Teoricamente, sim. Só que a gente vai considerar o 10 como raiz dupla. Então, toda vez que acontecer do delta igual a 0, vai gerar uma raiz que a gente chama de raiz dupla.
Beleza? Entenderam, pessoal? Não esquece desse detalhe, tá? Logo mais eu vou estar comentando com mais propriedade todas essas particularidades aqui. Vamos para a questão B agora. Questão B diz o seguinte: menos 4x ao quadrado menos 10x menos 4 igual a zero. Eu vou considerar os sinais que estão aqui e depois vou fazer um comentário aqui bem rápido que existe uma possibilidade de você mudar os sinais, tá? Mas vamos fazer isso aqui, ó. Primeiramente, vamos descobrir os coeficientes. A igual a menos 4. O B igual a menos 10. E o C igual a menos 4 também. Bom, então eu tenho esses três coeficientes. Daqui eu vou fazer o quê? Descobrir o delta. Já vou fazer direto, tá? Não vou copiar de novo a formulinha. B ao quadrado seria menos 10 ao quadrado. Vai dar quanto? Vai dar 100 menos... Agora, toma cuidado na regrinha dos sinais aqui, ó. Menos 4. Agora, o A vale quanto? Meu A vale menos 4. Então, quando é assim, você coloca entre parênteses para não confundir multiplicação com subtração aqui. Aqui é uma multiplicação. E o C, 4A, C também é negativo. Olha que confusão que pode gerar isso aqui. Logo, meu delta será igual a 100. Agora vamos fazer com cuidado aqui, ó. Faz primeiro a regrinha do sinal aqui para não errar, ó. Menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. Então você já coloca o sinal aqui, ó. Já fica tranquilo com relação ao sinal. Tá? Ó, menos com menos dá mais, mais com menos dá menos. Agora só multiplicar os valores. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 vai dar 64. Então, menos 64. Logo, o meu delta ficará igual a 100 menos 64 vai dar quanto? 36. Bom, descoberto o delta, agora o próximo passo é utilizar a formulinha de Bhaskara, né? Então, x igual a menos b, ó, cuidado, o menos da fórmula com o menos do b vai dar 10 positivo, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 36, sobre 2 vezes o a. Cuidado aqui, ó, o a é negativo, então vou copiar aqui, ó, 2 vezes o menos 4 aqui, ó. Muito cuidado com esses sinais aqui, tá? Então aqui vai ficar assim, ó, no numerador vai ficar 10 mais ou menos raiz quadrada de 36, todo mundo sabe que é 6. Embaixo vai ficar quanto? 2 positivo vezes 4 negativo vai dar menos 8, igual a... Agora sim, gente, ó, para você calcular as raízes, eu sempre oriento o seguinte, ó, considera primeiro o mais aqui, então vai ficar assim, ó, 10 mais 6 positivo, dividido por 8 negativo, regrinha da divisão é a mesma da multiplicação, então positivo dividido por negativo vai dar negativo também. 16 dividido por 8 dá 2, então aqui a primeira raiz é menos 2. Vamos considerar agora o sinal de menos aqui embaixo, ó, vai ficar assim, 10 menos 6 vai dar 4 positivo. Deixa eu marcar aqui para não confundir, ó, 4 positivo sobre 8 negativo. Bom, positivo com negativo vai dar um número negativo. Mas eu posso simplificar aqui por 4, dividindo por 4 vai dar 1, dividindo por 4 vai dar 2. Então, é a mesma coisa que menos meio. Pronto, já achei as raízes aqui. Então, conjunto solução é o menos 2 e o menos meio. Pronto, está resolvida a questão. E na primeira questão também era só fazer conjunto solução. Eu só copio o 10, né? Não precisa escrever o 10 duas vezes aqui, tá? Bom, pessoal, resolvido isso aqui, lembra que eu falei no início dessa questão que eu poderia trocar os sinais? Como assim, ó? Eu tenho aqui, ó, menos 4x ao quadrado, menos 10x, menos 4 igual a zero. Olha só, gente, muito cuidado. Eu posso trocar os sinais só para descobrir as raízes. Porque se eu for fazer o gráfico, eu tenho que considerar o sinal negativo do A aqui, tá? Então, somente para descobrir as raízes eu posso multiplicar todo mundo por menos 1. Ah, mas por quê, professor? É que tem gente que prefere trabalhar com A positivo. Então, multiplicando todo mundo por menos 1 aqui, vai ficar 4x ao quadrado mais 10x
mais 4. Vai ficar tudo positivo, não é isso? Igual a zero. Se você resolver essa questão aqui, gente, do jeito que está aqui, também vai chegar no mesmo resultado. As raízes serão menos 2 e menos meio. Não vou fazer aqui, mas vou deixar vocês à vontade para fazer em casa. E seria até um treino aí para fazer mais uma aplicação. Qualquer dúvida, vocês podem escrever aí nos comentários depois. Bom, vamos agora para a questão C. A questão C diz o seguinte: menos x ao quadrado menos 2x menos 2 igual a zero. Bom, os coeficientes são a igual a menos 1, b igual a menos 2 e c igual a menos 2 também. Eu poderia já trocar os sinais também, tá, gente? Tanto faz. Então, vamos descobrir o delta aqui, ó. O delta é b ao quadrado. Bom, b ao quadrado menos 2 ao quadrado vai dar 4 positivo. Agora vamos com cuidado fazer essa continha aqui, ó. Menos 4 sempre vai ser fixo, né? 4. O meu a vale menos 1 e o meu c vale menos 2. Ora, meu delta então vai ficar assim, ó. 4. Agora vamos lá, ó. Menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos. Então, menos 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Opa, deu um delta negativo aqui, gente, ó. Delta igual a menos 4. Se o delta dá negativo, não tem solução, tá? No campo dos reais. Então, você pode escrever, se for só para descobrir as raízes, você pode pôr conjunto solução, conjunto vazio, tá? No campo dos reais, claro. Ah, professor, mas e se fosse tudo positivo? Não daria certo? Vamos fazer a conta só para ver? Multiplicando todo por menos 1 vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 2 igual a zero, certo? O delta vai ficar assim, ó. B ao quadrado, 2 ao quadrado vai dar 4, menos 4 vezes, o A agora é positivo, 1 positivo, e o C é 2 positivo também, então pode escrever assim. Logo, delta ficará igual a 4 menos 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, menos 8. Da mesma forma vai dar negativo, ó, tá? Por isso que eu falo, mesmo que você multiplique por menos 1, o resultado será o mesmo, somente para o cálculo das raízes, gente. Porque para a construção do gráfico eu tenho que considerar os sinais originais, ok? Bom, agora vamos para a questão D, que é o mais complicadinho de todos aqui, porque ele envolve outros conceitos além da resolução por Bhaskara. Gente, tá aqui, ó, x ao quadrado menos 2x sobre x menos 2 igual a 3. Antes de resolver, olha, toda questão que tem uma fração cujo denominador tem uma incógnita, você tem que tomar o cuidado para que o denominador nunca seja zero. E qual é o valor aqui do x para que essa equação se torne zero? É x igual a 2, não é isso? Ó, porque 2 menos 2 dá zero. Então, condição de existência, já escreve aqui, ó, condição de existência é x diferente de 2. Então, lá no final, se por acaso você resolvendo a questão, sair uma das raízes for 2, você já não considera esse 2, porque ela faz parte da condição de existência, tá? Você tem que respeitar isso aqui. Mas isso somente no caso de uma fração, como é o caso aqui. Bom, agora, uma vez já conhecida a restrição, basta fazer o seguinte, esse x menos 2 não é o denominador, eu posso passar para o outro lado multiplicando. Então, posso fazer assim, ó, x ao quadrado menos 2x igual a 3 multiplicado agora por x menos 2 que eu passei para cá. Agora é só fazer distributivo, o chuveirinho aqui, né? Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 2x igual 3 vezes x dá 3x. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Ó. Toma cuidado aqui, tá? Agora, para eu transformar, deixar com cara de equação de segundo grau, eu passo todo mundo para o lado esquerdo e deixo igual a zero. Então, copio o x ao quadrado menos 2x, que já estão do lado esquerdo. O 3x, que era positivo, vai vir para cá, vai ficar negativo 3x. O menos 6 vem para cá, vai trocar do sinal, vai ficar mais 6, igual a zero. Agora vamos juntar os semelhantes. Quem são os semelhantes?
o menos 2x com menos 3x, certo? Então, isso vai ficar x ao quadrado. Cuidado aqui, hein, gente? Eu estou devendo 2, estou devendo 3, estou devendo 5, então é menos 5x. Muita gente fala assim, ah, professor, é 5 positivo? Porque menos com menos dá mais. Ora, gente, menos com menos dá mais numa multiplicação. Aqui não é multiplicação. Então, não cometam esse erro que muita gente comete, tá? Então, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Bom, agora ficou uma equação comum, né, gente? Só nomear aqui o A, quanto que vale o A? Vale 1. O B vale quanto? Menos 5. E o C, quanto vale? Vale 6 positivo. Pronto, então aqui descubro o delta. O delta quanto é? B ao quadrado menos 5 ao quadrado dá 25 positivo. Sempre lembrando, o B ao quadrado sempre vai ser positivo, tá, gente? Já vi gente escrevendo negativo aqui, menos 25, não é. Menos 4 vezes, o A vale 1 e o C vale 6. Ora, aqui ficou fácil, né? Então, isso vai ficar igual a 25, 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Então, menos 24, que é igual a 1. Ah, então meu delta é 1? Sim, o meu delta vale 1. Agora é só aplicar o Bhaskara, né? Então, x igual a... Cuidado, menos b que é menos 5, menos com menos dá mais 5, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 1, sobre 2 vezes o A. O A vale 1, então 2 vezes 1 dá 2, igual a 5 mais ou menos, raiz quadrada de 1 sempre vai ser 1 sobre 2. Agora chegou o grande finale aqui, que é a parte mais divertida da equação do segundo grau, que é fazer essa continha, ó. Uma raiz aqui e outra raiz aqui. Primeiro, vamos considerar esse mais aqui, ó. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2 vai dar 3 positivo. Agora, o sinal de menos aqui embaixo, ó. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. Agora, gente, não esquece de um grande e importante detalhe. Lembra no comecinho que eu fiz aquela condição de existência? O que falava a condição de existência? Que o x não pode ser 2, porque senão ele vai zerar a fração aqui no denominador. E não pode. Então, o 2 já tem que descartar, ó. Importantíssimo esse detalhe aqui. Então, meu conjunto solução é igual a apenas a raiz 3. 2 não pode ser, gente, tá? Agora, como é que eu sei se essa solução está correta? Basta substituir no lugar do x o 2. Vamos fazer um teste aqui, ó. Na equação original, ó. X ao quadrado, então, no lugar do x é 3 ao quadrado, menos 2 vezes o 3, sobre 3 menos 2, ó, no lugar do x, sempre colocar o 3, tá? Tem que ser igual a 3. 3 ao quadrado vai dar 9, menos 2 vezes 3 dá 6, 3 menos 2 dá 1. 9 menos 6, quanto que é? 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, 3 aqui bateu. Está correta essa questão. Você pode fazer isso com todas as equações aqui. Beleza? Pessoal, entenderam? Olha, se ficou alguma dúvida, escreve aí nos comentários, não se acanhe, que eu faço questão de te atender e tirar qualquer pendência aí que tenha ficado. E se você achou que valeu a pena, foi relevante para você, não deixa de manter a sua inscrição e também o seu like, e claro, dá aquela hypada que vai dar uma força muito grande para esse nosso canal aqui, ok? Por hoje é só, deixo um grande abraço a vocês, bons estudos, fique com Deus, e até a nossa próxima aula, gente. Mas antes de finalizar esse vídeo aqui, gente, eu vou dar um spoiler aqui da próxima aula já para vocês, tá? E vocês vão ver que é realmente importantíssimo. Não percam, então, a nossa próxima aula. E aqui vai o spoiler. Come to decide that the things that I try